Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana de estudos, uma nova semana. Como é que vocês estão? Animados? Estão com saudades? Eu estou com saudade de vocês. E fico feliz que agora nós estamos podendo nos encontrar, mesmo que seja através, do Skype, das videoaulas, mas pelo menos eu estou podendo me encontrar com vocês. Eu fico muito feliz. Bom, então vamos continuar nossos estudos. Hoje nós temos aula de matemática, então eu peço que vocês abram o LIP na página 17, enquanto eu vou abrindo aqui também. Então, dando continuidade ao que nós vimos na semana passada, hoje nós vamos compor e decompor algarismos já com as unidades de milhar, com a nova ordem que vocês aprenderam, tá bom? No Brasil, há vários parques nacionais perfeitos para o viajante explorar as belezas naturais. Vamos conhecer dois deles. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, tem a foto aqui do lado, está localizado nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Nele, o visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros até a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha. Uma trilha é quando a gente anda por dentro da mata fechada, tá? Alguns esportistas gostam muito de realizar esse tipo de esporte, fazer trilhas. Nesse caso aqui, quem andar por dentro da Chapada dos Guimarães, do parque, vai ter que percorrer uma trilha de 1.200 metros, ou seja, 1,2 km para chegar até a cachoeira. Abaixo temos um outro parque brasileiro também tão famoso quanto o que nós vimos anteriormente, que é o Parque Nacional da Tijuca. O Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. Altitude é a altura da montanha, do pico, tá? No mesmo parque há o Pico Bico do Papagaio, com 989 metros de altitude. Pessoal, aqui no livro de vocês tem uma apresentaçãozinha. Vamos ver se a gente consegue assistir juntos aqui, tá? Então vamos lá. Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e Parque Nacional da Tijuca. Para ampliar os estudos, observe algumas imagens do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que foi o primeiro que apareceu lá na nossa página 17. Ele é um parque formado com formações rochosas típicas do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Esse é um exemplo, né, das formações rochosas que tem dentro do parque. Essa é a Cachoeira Véu de Noiva, fica dentro do parque, é uma cachoeira bem alta, como vocês podem ver. E esse é o outro parque que vem abaixo, que é o Parque da Floresta da Tijuca, com a Pedra da Gávea ao fundo. A flora, né, toda a parte de vegetação do Parque Nacional da Tijuca. Então vamos voltar para cá. Aqui, vamos lá. Vou pausar para a gente voltar para o livro. Muito bem, crianças, então vamos continuar aqui na página 17, onde a gente tinha parado. Tá abrindo aqui, pronto. Então vamos lá, diga aí, você já visitou um parque nacional? Sabe por que esses parques são criados? Por que será que existem esses parques totalmente rodeados de natureza, cachoeiras, vegetações, né? Provavelmente para que as pessoas possam visitar lugares rodeados de natureza, onde o homem ainda não tenha feito nenhuma modificação, né? São locais onde as pessoas podem ter um contato muito próximo com a natureza, sem que ela tenha sofrido nenhuma alteração, que ela seja poluída, desmatada, né? Não há nenhuma construção. Então, é um contato próximo que o homem pode ter com a natureza. Página 18, vamos fazer os exercícios então. Exercício 1. Pinte com lápis de cor
no quadro as indicações corretas do material dourado e da escrita com palavras dos números que apareceram no texto anterior. Então, primeira instrução, pintar com lápis de cor. Então, escolham uma cor para fazer a atividade. O que tem que pintar, então? As indicações corretas do material dourado e da escrita com palavra dos números que apareceram no texto. O primeiro número que apareceu no texto foi 1.200, de 1.200 metros. Então, a forma correta de se representar 1.200 é um cubo grande e duas barrinhas. Um cubo grande, duas barrinhas e dois cubinhos. Daí vocês têm que escolher um dos dois e pintar. E como se lê esse número? 1.020 ou 122? Então, vocês têm que escolher aqui e pintar as corretas. O próximo número que apareceu no texto foi 1.022. Então, vamos lá. 1.022 se representa com um cubo grande. Quando o livro fala em cubo grande, crianças, é o cubão, aquele cubo grandão, tá? Do milhar. Um cubo grande e duas placas, ou 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. E como se lê o número? 1.022 ou 989? E o último número que apareceu no texto foi 989. Como se representa 989 com material dourado? 1.200 ou 9 barrinhas, 8 placas e 9 cubinhos. Ou 9 placas, 8 barrinhas e 9 cubinhos. Ou um cubo grande, 2 placas e 2 barrinhas. Então, aqui, a forma como se lê o número não está correta, né? Vocês vão ter que... Percebam que não necessariamente está na mesma ordem. A leitura do número está pelo quadro, vocês têm que procurar e pintar. Por exemplo, 989, ele está em algum lugar, ele não está aqui embaixo, mas ele está por aqui, ó. Então, a gente pinta aqui. Vão procurando, porque não necessariamente vai estar na mesma linha. O que vocês estão procurando pode estar espalhado pelo quadro, tá bom? Podemos decompor esses números assim. 1.200 igual a uma unidade de milhar mais 2 centenas. Não tem dezena, não tem unidades. Ou 1.000 mais 200. 1.022, uma unidade de milhar mais 2 dezenas mais 2 unidades, ou 1.000 mais 20 mais 2. 989, 9 centenas mais 8 dezenas mais 9 unidades, ou 900 mais 80 mais 9. Eu vou apresentar para vocês aqui agora uma rápida apresentação sobre o que nós vamos fazer agora, que é compor com fichas, compor e decompor milhares com fichas. Algumas vezes vocês usam o desenho do material dourado para fazer composição e decomposição, outras vezes vocês usam o ábaco e também agora vai começar a aparecer as fichas coloridas. As cores vão representar as ordens. Então, por exemplo, no livro de vocês vai ficar combinado que fichas amarelas são as unidades de milhar, ou a gente pode abreviar como milhar, mas é a mesma coisa. As fichas azuis serão as centenas, as verdes representarão as dezenas e as cor-de-rosa as unidades. Então vejam, 1.000, um número de milhar na amarela, 300, uma centena, 50, uma dezena e o 1, uma unidade. 1.351. Compondo, temos o número 1.351, ou 1.000 mais 300 mais 50 mais 1. Outro exemplo, temos 5.000 mais 700 mais 80 mais 4, que formam o número 5.784. 3.000 mais nenhuma centena mais 30 mais 3. Temos o número 3.000, nenhuma centena é o 0 e 33. 3.033. Olha como a gente lê. 3.033.
Pula o que não tem, 3.033. Então, vamos voltar para o livro de vocês. Exercício 2. Você já usou anteriormente as cartelas para composição dos números com 3 algarismos. Agora, para representar números com a unidade de milhar, vamos usar uma cartela a mais. Veja, temos a cartela amarela, que eu mostrei para vocês, como unidades de milhar. A cartela azul são as centenas, as verdes as dezenas e as rosas unidades. Qual é o número que podemos compor com estas cartelas? Temos os números 100, 30 e 5. A. Complete as lacunas com os valores das cartelas. Essa cartela, que número que ela tem? 100. Vocês vão colocar aqui, o número 100. Mais 30 mais 5, que compõe o número, tem aqui uma ajudinha para vocês, 135. Então, vocês vão colocar cada algarismo aqui, 100 mais 30 mais 5, igual ao número que é composto com esses três. Para representar o número 1356, usamos as cartelas 1356. B. Complete as lacunas com os valores das cartelas. Na cartela amarela, que número nós temos? Completa aqui. Cartela azul, cartela verde, cartela rosa. Todas as cartelas juntas compõem o número 1356. Vocês vão escrever o número aqui, tá bom? C. Qual é a semelhança entre os dois números representados com as cartelas? O que esses números têm de semelhante, de parecido? Então, vocês vão prestar atenção, tem alguma coisa parecida entre esses dois aqui. E D. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números? Vejam, os algarismos 1 e 5 têm o mesmo valor? É só vocês olharem quanto eles valem. O 1, na letra A, ele vale 100 e o 5 vale 5. Já na letra B, o algarismo 1 vale 1000 e o 5 vale 50. Então, esses algarismos têm o mesmo valor nas duas situações ou não? Eles têm valores diferentes. Exercício 3. Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira. Paulo usou outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Tem uma observação aqui do lado. O sistema de numeração decimal é posicional, porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Sistema de numeração decimal, crianças, é o sistema de numeração que nós usamos, que vocês conhecem. Ele é chamado de posicional porque vem da palavra posição. Por quê? Na matemática, quando nós escrevemos um número, cada algarismo vai ter um valor dependendo da posição que ele ocupa. Então, vejam. A. Escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu. Lembrando agora das cartelas. Cor-de-rosa são cartelas da unidade, verde das dezenas, azuis das centenas e amarelas representam as unidades de milhar. Pensando nisso, o 9, quanto que ele vale? Então, vocês vão colocar aqui. O 2, quanto ele vale? O 9 vale quanto? E o 2 vale quanto? Então, só para ajudar vocês nessa daqui, o 9, como ele representa a unidade, ele continua valendo 9. O 2 está na dezena. Então, quanto vale o algarismo 2? Ele vale 20. O 9 está posicionado na centena. Então, ele vale 900. E o 2 está posicionado na unidade de milhar. Então, ele vale 2.000. E agora, vocês vão fazer a mesma coisa com o número 2.932, começando pela unidade, depois dezena, centena e unidade de milhar. B. Quem andou a maior distância? A Aline ou o Paulo? Aí vocês vão pensar e marcar o X.
4. Juliane caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional da sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Mirante é um lugar que a gente para olhar uma paisagem do alto. Depois percorreu mais 400 metros até o segundo mirante e andou 58 metros até o fim da trilha. Então, a Juliane, primeiro, ela percorreu 2.000, depois mais 400 e depois mais 58. Quantos metros ela caminhou? Pinte a resposta correta. Será que ela caminhou esse número grandão aqui? Será que ela caminhou 24.058, 2.458 ou ela caminhou 2.458? Vejam, ela caminhou 2.000 mais 400 mais 58. Que número é esse, né? Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimentos para os corredores. Então vejam, aqui é a partida da cidade onde o Felipe mora, 1.247 o quê? Quilômetros. E aqui do outro lado temos a chegada na cidade vizinha, 1.268 quilômetros. Então, o Felipe está organizando uma corrida pela rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. E aqui está o desenho que ele fez. Então, temos aqui água, banana, água, biscoitos, água e banana. A. Escreva o número do quilômetro da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela abaixo. Produtos distribuídos: água, 1 unidade de milhar, 2 centenas e 5 unidades, ou 1 unidade de milhar e 256 unidades, ou 1.000 mais 200 mais 60 mais 2. Banana, 1.250 mais 3 e também 1.200 mais 65. Biscoitos, 1 unidade de milhar mais 2 centenas mais 59 unidades. Água, vocês vejam aqui que são 3 placas, por isso que tem 3 informações. A primeira informação, vocês descobrem que número é esse, escrevem na primeira placa com a água. A segunda informação, a mesma coisa, que número é esse? Colocam nessa plaquinha aqui da segunda água. E o último número, 1.000 mais 200 mais 60 mais 2, é referente à última água do percurso. Bananas, mesma coisa, são 2 placas. Então, primeira placa de banana, segunda placa. E os biscoitos têm só uma placa. B. Quantos quilômetros os corredores irão percorrer? Então, quantos quilômetros no total os corredores irão percorrer? Aqui, crianças, na letra B, vocês têm que somar todas as plaquinhas. Então, uma dica que eu dou é, ou vocês vão somando de 2 em 2, ou dessa vez, como ainda vocês estão fazendo a adição, nós ainda não treinamos com o milhar, vocês podem somar com a calculadora, tá bom? Porque eu ainda não tenho como fazer junto com vocês dessa vez. Então, nessa situação aqui, vocês fazem com a calculadora. Nas próximas aulas, aí a gente vai aprofundar os estudos da adição. E aí sim, nós faremos juntos, tá bom? Letra C. De quantos em quantos quilômetros haverá algum item de distribuição? Vocês só vão descobrir isso quando vocês preencherem. Não tem como vocês visualizarem sem terem preenchido as plaquinhas. Depois que vocês tiverem preenchido todas as plaquinhas, vocês vão conseguir perceber de quantos em quantos quilômetros aparece um item, uma água, uma banana. Item de distribuição são esses alimentos aqui, tá? D. De quantos em quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas a partir do quilômetro 1.250? Então, também, primeiro vocês preenchem para aí sim vocês conseguirem responder sobre a água.
E escreva com palavras os números dos quilômetros dos 2 últimos postos de distribuição. Então, os 2 últimos postos de distribuição são a água e a banana. Então, vocês deverão escrever com palavras o número da plaquinha da água e o número da plaquinha da banana. 2 linhas, porque vocês devem escrever um em cada linha, tá bom? Por hoje é isso. Encerramos por aqui. Aí eu espero vocês na nossa próxima videoaula dessa semana. Então eu deixo para vocês um toque, um beijinho e uma dancinha. Até a próxima, crianças. Beijos!